Utensílios. Meu Deus, meu Deus. Toda a minha depressão indo embora do meu corpo agora. Que intro eu queria ter visto antes. Eu gosto de gato. Quinta-feira, 8h44 da manhã. Eu acordei atrasada. Acordei 8 horas. Ou seja, hoje não teve academia. E eu ainda não levei minha filha pra escola também. Porque eu pensei, bom, eu já tô atrasada, pra que eu vou acordar, sair correndo pra levar ela? Se eu vou chegar e vou ter que correr pra fazer as outras coisas também. Não. Eu vou fazer o que eu preciso fazer com ela aqui. Quando eu terminar, eu levo ela pra escola e vou pro trabalho. Simples. Eu sabia que isso um dia ia acontecer na minha TPM, porque eu fico com muito sono quando eu tô de TPM. Muito. Ai, eu ainda tô tomando remédio. E também dá sono naturalmente. Então, assim, sem estresse, sem nada. E também porque ontem foi um dia um pouco atípico. A gente passou o dia inteiro fora de casa, né? Eu levei minha filha pra creche, depois fui pra academia, depois fui pro trabalho, depois do trabalho busquei ela. Passei no mercado porque eu estava com fome ainda. Fui pra casa da Mariana fazer minhas unhas, inclusive eu fiz banho de gelo. Sim, nessas unhas cotoquinhas, mas eu fiz porque eu estou empenhada em fazer minha unha crescer naturalmente. Então eu tô assim, ó, na fé em Deus, no café e no chiclete, pra tirar, pra parar de roer, consegui, acho que já tem umas 3 semanas já que eu tô sem roer. Fui lá, a gente comeu, na verdade, comi pela primeira vez guacamole, que ela fez lá pra gente comer, a gente comeu uns docinhos também. Meu, e não é que é gostosinho mesmo? Não que eu não goste de abacate, né? Mas no sentido de que é diferente o gosto. Eu gostei mesmo. Aí a gente comeu, eu fiz a unha, acabei ficando direto, acabou, era 6h50. Aí 7h30 ia ser o grupo pequeno lá na casa dela também. Então, eu acabei ficando direto. E aí eu sei que a gente voltou pra casa, já era 10 horas já. Voltou pra casa, tomou banho, foi deitar 10h30. Então acho que realmente meu corpo ficou tipo, não, chega, tá bom. A gente precisa dormir mais um pouco. Fiz meu calendário ontem das 2 semanas de passeio. Também tô conseguindo ler o meu segundo livro do ano, olha só. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira. Estou voltando da academia agora. E agora são 10h20. Aí você me pergunta, por que você está voltando da academia essa hora? Essa hora não era para você estar no trabalho? E eu te respondo, poderia, mas hoje eu não trabalho no horário convencional. Hoje vai ser só reunião de pais, então eu só vou para o trabalho 5 horas, 5h30 mais ou menos. O que significa que eu vou ter uma manhã sabor férias. Acordei, deixei minha filha lá na escola, voltei, tomei café, porque obviamente esses dias eu estou acordando mais tarde por causa da TPM, estou com muito sono. Eu queria ter saído de casa às 8h30, mas eu cheguei, já era 8h15.
Aí eu tinha 15 minutos pra tomar café. Tô correndo por quê, sabe? Tô voltando pra casa pra lavar o banheiro, tomar banho, limpar a casa. Eu ia orar agora dentro do carro, mas não dá, né? Não é a mesma coisa. Como eu não vou trabalhar, então eu posso orar lá em casa. Aí depois, quando for umas 2 horas, eu vou pra escola da minha filha, porque vai ser reunião da escola dela. Bom, falar pra você assim, que se fosse opcional, eu iria fazer tudo isso? Não. Hoje a minha vontade era de chegar e dormir. Sem microfone, porque eu esqueci em casa. Porém, vou falar alto pra ver se dá pra me ouvir. Lavei o banheiro, almocei, limpei sala, cozinha, guardei as roupas. Graças a Deus, sem balde pra lavar. Uhul, venci, galera. Nossa, estou me sentindo tão adorável que eu tenho até um vestido. Estou indo pra reunião da Rebeca atrasada. Tipo, era pra estar lá 2 horas, agora é 2h20. Cumpri o que precisava fazer, orei o que precisava orar, respondi o que precisava responder no WhatsApp, meu momento diário de resposta. O que não deu tempo de fazer foi o bolo, mas eu faço quando chegar com ela. Depois. O milho. Ó, é a Laika, pequenininha. Essa é a Laika, né? Que você fez a boca dela, né? E eu fiz a língua dela pra ela me lamber. E esse aqui é de quem? De você. O que é que você desenhou aqui? O bichinho? Aham, de você. A Betinha? É a Betinha, mas ela... Que o papai vê os vídeos? Aham. Olha aqui o steak. Esse aqui eu nunca tinha visto. Aqui estamos nós. Olha só, eu pensei. Por que não colocar no vlog as palavras que eu tenho recebido e entendido essa semana? Se eu já falei no culto de oração lá da igreja, eu vou deixar registrado aqui também. É o que eu vou fazer agora. O texto básico que eu usei na minha rápida oportunidade é de Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pensar nessa visão que Isaías teve, junto com o livro que eu estou lendo, que é Você Escolherá o Deserto, que é o mesmo escritor do outro livro que eu lutei meses e meses para ler, que eu já contei aqui, do discipulado começa com contemplação.
Esse livro ele foca bastante na vida de João, de como João, de certa forma, ele abdicou da vida que ele teria, do destino que ele teria como um futuro sacerdote no tempo, para poder ser tirado de louco, por viver no deserto e estar fazendo o que Deus queria que ele fizesse, e não o que talvez fosse o destino dele de fazer. E que ele não se importava com o que as pessoas falavam e não se importava com o que ele estaria perdendo ou não. E o livro ele vai abordando muito isso, trazendo essa radicalidade para a gente pensar nos dias de hoje, que a gente teria coragem de viver desconfortavelmente para buscar cumprir a vontade do Senhor na nossa vida, no nosso chamado específico, e para que a vontade do Senhor seja feita no mundo de uma forma geral, tipo, anunciando o Evangelho para que todos conheçam e quando todos conhecerem o Senhor voltar. E nesse livro o escritor aborda muito a questão do que será que João estava aguardando para cumprir com a obediência dele, que ele cumpriu e foi, caminhou e suportou e obedeceu até o final. Porque, no caso de Jesus, por exemplo, está escrito que o Senhor já sabia a glória que ele estava proposto. Paulo diz que teve a visão e foi até o terceiro céu e que sabendo que ele está, a alegria também que ele estava proposto, ele considerava tudo como um lixo. Mas no caso de João, não. O Isaías, por exemplo, do que eu li, ele viu o Senhor e ele falou, ai de mim, sou um homem de lábios impuros e eu vi o Senhor. Ele viu uma glória, algo indescritível que realmente é o Senhor. Mas João teve alguma visão? Será? Ele não contou? Será que algum anjo, algum espírito falou alguma coisa para ele? Porque na Bíblia não conta. O que conta de sobrenatural na vida de João é o anjo indo lá falar com o pai dele, com a mãe dele. Vai ser assim, assim, assado, deixando um script bem bonitinho para eles seguirem lá com o bebê. E isso. E aí eles, obviamente, como bons pais e tementes ao Senhor, e como bons pais, eles deixaram para João, e João seguiu perfeitamente o que foi deixado, o que foi proposto para a vida dele. Mas ele não tinha visto, ele não sabia. Ele tinha uma palavra e ele se moldou, ele se transformou, ele se esvaziou, ele largou tudo por causa dessa palavra na vida dele, até que se cumprisse e se cumpriu. E se cumpriu de uma forma, inclusive já no final do livro, o autor vai colocando de uma forma de confronto mesmo, de fazendo perguntas no sentido de você se sentiria muito ofendido se você, no lugar de João, tivesse o seu papel de pregar e anunciar a vinda de Jesus, mas você não fizesse parte do ministério dele, você não fosse chamado para ser um dos 12 discípulos. O seu papel foi passar os seus 30 anos ali, se preparando no deserto, de todas as formas possíveis no seu relacionamento com Deus, ouvindo todas as besteiras que você ouvia das outras pessoas, e de questionamentos, com certeza, que tinham, fugindo do desígnio da sua família, porque a sua família, a sua geração acabou ali, né? João não casou, não teve filhos. O sacerdócio do seu pai e a sua família e o que passaria para você acabou em você, porque você estava preparando o caminho para o Messias. Porém, você não participou. Você morreu ali no começo, no meio da trajetória de Jesus, e você abriu um espaço para ele, você criou seus discípulos, mas você morreu e deixando o caminho aberto para Jesus, assim como ele disse que seria. E o quão ofendido você ficaria se fosse você no lugar de João? Principalmente por você ser alguém que não viu, assim como Isaías viu, como Paulo viu, como Jesus já sabia, porque ele tinha descido do céu, né? Ele era Deus. E aí eu trouxe isso para mim, e foi meio que basicamente isso que eu falei lá na igreja. Meio que a reflexão é nesse sentido, de
se a nossa vida aqui é para, independente do que aconteça, seja bom ou seja ruim, se a nossa vida aqui, em todas as formas, com doença ou com riqueza ou com, sei lá, forem levar para a glória do Senhor, ainda que Ele não nos coloque no centro do milagre, ainda que a gente não pise na terra prometida igual Moisés. Tudo bem que Moisés foi por culpa dele, mas entende? Tipo, a gente seja usado para chegar em um lugar, a gente seja usado para moldar alguém, a gente seja usado para tocar a vida de alguém, mas a gente não seja o centro nem da nossa própria vida, nem do nosso próprio propósito. Tudo, se a glória do Senhor for só, tipo, caminhar conosco, obviamente, todos os dias, ter esse relacionamento, mas, o chamado maior, assim, for algo comum, ordinário, para nós, como humanos. A gente seguiria mesmo assim? E isso também, agora que eu tô falando, me lembrou de um vídeo que eu assisti, um vídeo, na verdade, que é de uma música em inglês, mas a letra é meio que: Senhor, será que eu ainda te buscaria se tudo que o Senhor tiver para minha vida for uma casa e a minha família? Se eu tiver uma vida comum, silenciosa, sem muitas coisas incríveis e uau, e sem nada, ou só tribulação e tormento e deserto e coisas muito difíceis e questionáveis, será que eu seria feliz ainda com o Senhor? E encaixa bastante nessa palavra, nessa reflexão. É de se questionar e observar e refletir, né? A verdade é que o Senhor é muito bom e Ele é fiel. E nunca se esqueça que as pegadas na areia, quando você olha para trás, são do Senhor e não suas. Ay, 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 ay. Entre balas y dolor, la vida se me iba, pero llegó la luz. Jesús cambió mi destino. Andaba ciego, perdido en la calle, entre vicios y pecados, sin nadie que me salve. La noche fría, mi alma rota y vacía, me tocó la muerte y pensé que ahí quedaría, pero en medio